Você já deve ter percebido que uma família da pesada não tem medo nenhum de fazer piadas polêmicas, e por isso eles constantemente recebem reclamações e pedido de censuras em alguns de seus episódios. Então, eles tiveram a brilhante ideia de fazer um episódio zoando a censura, onde uma emissora de TV tentou censurar totalmente a vida de Peter para que ele virasse uma pessoa politicamente correta. E adivinhem, isso não deu nada certo. Ficou curioso? Então fica até o final que eu vou te contar tudo o que aconteceu quando tentaram censurar o Peter. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Às 5h30 da manhã, Peter, muito sem noção, acabou acordando toda a sua família quando começou a pregar um tapete vermelho no chão da casa. Tudo isso porque ele estava muito animado com a entrega dos Emmys que aconteceria à noite. Para quem não conhece, o Emmy é o maior e mais prestigioso prêmio dado a programas e profissionais da televisão. No entanto, estragando a alegria de Peter, Lois lembra que à noite todos da família iriam em uma apresentação de teatro da Meg. Mas acontece que Peter não queria ir nessa apresentação porque ele achava que tudo que a Meg fazia era horrível e deprimente. E por isso ele tenta ameaçar Lois com uma pistola de pregos para poder ficar em casa. Mas ele só não contava que ela era muito habilidosa, e por isso Lois rapidamente o imobiliza e o espanca até que ele concordasse em ir na apresentação de Meg. Então, como prometido, à noite todos da família Griffin vão assistir à peça de teatro da Meg. Mas acontece que ela era tão ruim, mas tão ruim, que o Brian resolveu dar um soco na cara do Stewie só para ter uma desculpa para sair do local. Porém, o Peter não teve a mesma sorte dos dois e acabou sendo obrigado a assistir aquela apresentação horrorosa até o final. Com isso, Peter acaba ficando revoltado por ter perdido o Emmy, especialmente porque um ator tinha mostrado o saco sem querer durante a premiação. No entanto, os executivos da TV não estavam nem um pouco felizes com esse acidente e estavam com medo de terem problemas futuramente, e por isso eles resolveram montar uma comissão de censura e passaram a censurar tudo na TV que pudesse ser considerado desagradável por alguém, que iam desde biquínis até palavras. Então, vendo que seus programas favoritos estavam sendo destruídos pela censura, Peter decide tomar uma atitude e vai imediatamente até o canal de TV local pedir a ajuda do apresentador do noticiário Tom Tucker para dar um jeito naquela censura irritante. Mas Tucker explica que se Peter quisesse controlar o conteúdo que passava na TV, ele precisaria ser o dono de uma emissora. E como estamos falando do Peter, ele acha essa ideia genial e sai comprando um monte de equipamentos e monta sua própria emissora na garagem de sua casa, que ele chamou de PTV. E estranhamente, só por ter comprado uma antena gigante, Peter conseguiu transmitir seu canal para a cidade inteira usando apenas uma câmera. E sem autorização nenhuma, ele também começou a transmitir todos os programas dos outros canais sem nenhuma censura. E ele não teve nenhum problema de direito autoral com isso. Um tempo depois, analisando os resultados da PTV, Brian fica muito impressionado com a popularidade que o canal de Peter tinha conseguido graças à sua luta contra a censura. E por isso, ele sugere que Peter expandisse sua programação para melhorar ainda mais seu resultado. E muito empolgado com a possibilidade da PTV crescer ainda mais, Peter decide começar a criar conteúdos totalmente original e exclusivo de sua emissora. E com isso, vários programas novos e bizarros são criados, como A Hora do Peito Saído de Peter Griffin, onde o Peter comentava sobre os peitos de algumas artistas, o Desgraçado Metido, onde o Stewie e Brian tentavam fazer uma série de comédia que não tinha muita graça, e de madrugada tinha o Meia-Noite do Quê?, um programa adulto totalmente comandado pelo Quagmire. Então só deve ter coisa boa. Com esses novos programas, a emissora de Peter se torna um grande sucesso, mas acaba gerando um pouco de insatisfação em pessoas tipo a Lois, que achavam que alguns dos novos programas que Peter criou eram muito impróprios para crianças. Brian então tenta argumentar que cabia aos pais controlar o que seus filhos assistiam e que a censura não era um bom caminho a se seguir. Mas mesmo assim, Lois continua insistindo que Peter pegasse mais leve na sua programação. E você acha que ele escutou ela? Claro que não. E mais tarde, ele foi junto com Cleveland gravar um novo programa, onde ele cagava nos carros que passavam embaixo de um viaduto.
Mas para azar dele, o carro que passava naquele exato momento era o carro da Lois, e isso acaba dando muita merda, literalmente. Depois disso, o Stewie ficou terrivelmente traumatizado, e Lois fica furiosa por Peter não ter escutado seus pedidos, e por isso ela resolve tomar uma atitude mais drástica, e liga para a comissão de censura e conta tudo sobre a programação da PTV. Mas Peter não fica nem um pouco preocupado com isso, e com a ajuda de Stewie e Brian começa a cantar uma música sobre o que ele achava da censura. E aproveitando a oportunidade, eles também começam a zoar as pessoas que já tentaram cancelar a série por alguma piada que eles já fizeram. Mas assim que a canção acaba, a comissão da censura já estava lá prontinha para fechar a PTV. Sem opção, Peter é obrigado a aceitar a derrota, mas diz que apesar da comissão controlar o que passava na TV, eles nunca conseguiriam impedir as pessoas de agirem da forma que eles quisessem. Grande erro dizer isso, porque a comissão de censura aceita o desafio e começa a censurar a vida particular de Peter. Olha só a merda. Então, além de censurar a nudez com tarjas pretas, eles também começaram a usar uma buzina para censurar todas as palavras impróprias que eram ditas, e também obrigam Peter a usar um cinto que convertia o barulho de peido em piadas politicamente corretas. E até mesmo invadem o quarto de Peter e proíbem ele e Lois de fazerem sexo. Quer dizer, eles até que podiam fazer, desde que não tivesse gemidos, beijo de língua, empurrões e nenhum tipo de movimento. Bom, isso não é muito romântico. Enfim, como é que a gente vai... Acabei. Boa noite, Lois. Inicialmente, Lois achou que a censura seria uma boa oportunidade para que seus filhos crescessem em um ambiente mais adequado. Mas depois de 2 semanas vivendo com todas aquelas regras malucas e sem poder fazer sexo, ela rapidamente muda de ideia e, sem saber o que fazer, ela resolve admitir para Peter que estava errada e que ele esteve certo o tempo todo sobre a censura. E com isso, toda a família Griffin viaja até Washington para tentar acabar com a censura. E o Peter começa a peidar em um megafone na frente do Congresso para chamar a atenção dos políticos. E isso funciona perfeitamente, porque todos aparecem para ver quem era o maluco que estava peidando em um megafone. E aproveitando a chance, Peter começa a fazer um discurso explicando como a indecência fazia parte da nação, e até compara alguns monumentos históricos com pênis e peitos gigantes. E com isso, milagrosamente, todos os políticos concordam com as comparações de Peter e acabam assumindo ter errado em autorizar a censura, e por isso eles resolvem acabar com ela de uma vez por todas. O Peter faz milagres. De volta em casa, os Griffins ficam muito aliviados por poderem viver suas vidas normalmente mais uma vez. E para comemorar a volta da TV sem censura, eles vão assistir um programa que fazia piada com cocô. Olha o que eu fiz, pessoal. Não é o maior, hiper, super especial cocô que jamais viram. Acho que é verdade que grandes coisas vêm em pequenos pacotes. E essa foi a vez que tentaram censurar o Peter. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda. Valeu e fui!